Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 11 de novembro, segunda-feira. Deus abençoe nossa semana. Estamos lendo aqui Romanos 14, verso 11. Porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Esse é um verso que me chamou a atenção nesse final de semana, porque algumas músicas que foram cantadas na igreja tal traziam essa mensagem das Escrituras, que o apóstolo Paulo está fazendo uma aplicação no assunto que ele traz aqui, quando ele começa a falar sobre a tolerância com os crentes mais fracos, com aquela questão do que se pode comer, o que não se pode, que era uma dúvida e uma dificuldade daqueles crentes daqueles dias. Essa mistura judeus e gentios, mistura graça com lei, essa fase de transição tinha algumas dúvidas e algumas condutas precisavam ser pontuadas. E o apóstolo Paulo está fazendo isso, mas ele puxa para que o forte na fé fosse tolerante e fizesse as coisas por uma questão de consciência. E aí ele puxa o assunto mais elevado possível, como quem diz que estas coisas, comer, beber, viver, estas coisas, é o que ele diz no verso 7, é melhor as palavras dele do que as minhas. Ele diz, porque nenhum de nós vive exclusivamente para si. Ou seja, esse negócio de deixar de comer, você pode fazer isso por causa da consciência do outro, porque ninguém vive exclusivamente para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Então, ele eleva essa questão da nossa ligação mais real e mais importante, que é com Jesus, na vida e na morte. Ah, e aí, quando ele traz aquele assunto que era um assunto horizontal de relacionamento, traz desta maneira para o domínio de Cristo, o que importa é que a gente não pertence a nós mesmos, mas quer vivo, quer morto, pertencemos a Cristo. Ele traz o conceito de que é o próprio Cristo que que morreu, melhor dizendo, e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Aí ele faz algumas perguntas. Então, por que você está julgando o seu irmão? Se Cristo é aquele que morreu, ressuscitou para ser Senhor. É como se ele dissesse: se Cristo é que tem o direito de julgar. Osmar, é disso que ele está falando, é disso, tanto que ele traz, e aqui aparece aquela doutrina que ensinamos, o tribunal de Cristo, né? Ele fala, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, que a gente chama de tribunal de Cristo. E qual é o argumento que ele usa? Ele diz, porquanto está escrito, apóstolo Paulo escrevendo, e aí ele pega esse texto, essa porção de Isaías, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Aqui ele está se referindo a Cristo. Lembra? Senhor dos vivos e dos mortos. O Senhor que vai trazer todo crente para o seu tribunal, que a gente chama de tribunal de Cristo, para receber censura ou louvor. Então, alguns interpretam e consideram que esse verso, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, é voltado para os crentes, porque ele está falando de um tribunal de Cristo onde só comparece crente. Mas se você tiver esse tempo, dá uma lida lá. Eu não vou ler agora, para eu não ficar extenso aqui. Mas se você ler lá Isaías 45, você vai ver que está
posto lá é a respeito de Deus que está falando, e aqui comprova mais uma vez a divindade de Jesus, né? E lá, o profeta Isaías está falando num contexto geral. Cita Israel, mas depois diz todo mundo que for desobediente, né? Então, e lá diz que o Senhor jurou, né? Por mim mesmo jurei. O apóstolo Paulo repete aqui, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ou seja, todo mundo há de reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, né? E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Deus. Isso é muito importante. Eu estava ouvindo o rádio hoje e um pouquinho só, o trajeto de casa até aqui o quartel, eles estavam comentando o assunto do momento, que foi a vitória do Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, que se inicia o ano que vem, mas por ser Estados Unidos, isso vai ser falado daqui até lá, né? E não sei, eu acho que eu exagerei, mas pelo menos esses dias ainda estão ponderando uma série de coisas. E uma reportagem assim muito séria que foi feita com especialistas em política e tal, é de como o Brasil vai precisar se organizar agora diante destas mudanças. E de como uma mudança, por se tratar dos Estados Unidos, e aí todo mundo faz uma análise global, né? Uma análise a partir, por questão, melhor dizendo, da economia mundial e tal. Como é que qual vai ser o papel do Brasil, enfim, como é que ele se vira agora diante desse novo governo? O que eu estou querendo recordar é que o mundo, principalmente o mundo ocidental, precisa se organizar agora, mais uma vez, porque mudou lá como diriam os crentes, né? Mudou o sacerdote, mudou as leis, né? E todo mundo se organiza. Não dá para passar muito batido, porque isso é uma realidade que atravessa as nações e tudo mais. E quando eu vi isso, eu lembrei do que nós cantamos nesse final de semana. E eu fiquei pensando, o mundo vai se organizar, e aqui agora não existem proporções nem comparações, porque Donald Trump é um homem, um funcionário público dos Estados Unidos, por ser a nação que é, tem influência no mundo, e acabou aí. Acabou a glória Então, a comparação é só de saída. Não é uma comparação entre Jesus Cristo de um lado e o Donald de maneira nenhuma. Ridículo se alguém pensar assim. O que eu estou querendo dizer é que os Estados Unidos e as nações, por exemplo, ele diz que quer deportar todos os estrangeiros. Isso vai causar, por isso que eu estou falando, a, as nações vão se organizar, ainda que os especialistas não considerem isso possível, porque se trata de 10 milhões de pessoas, mas enfim, irregulares nos Estados Unidos. Mas ele vai mexer com a fronteira, são propostas do governo dele. Ah, e isso mexe com as nações. O que eu estou querendo dizer, sem querer fazer nenhuma comparação, mas que vai chegar um dia, cada um a seu tempo. A igreja já experimenta isso hoje no Evangelho, de se curvar, de adorar a Cristo, de reconhecer Cristo como Senhor. Pensa no nosso privilégio, irmãos. Pensa na bênção que temos, no privilégio que temos de reconhecer o Senhor Jesus hoje, né? E cada um a seu tempo, nos devidos julgamentos, na manifestação dos filhos de Deus ou na segunda volta de Jesus. Para outros, na segunda ressurreição, em glória.
para julgamento, né? Outros, julgamentos das nações. Cada um a seu tempo vai ter uma clareza de consciência impressionante, né? Que ninguém vai ter dúvida de que o Cristo, para muitos históricos, para muito o maior psicólogo do mundo, o maior professor do mundo, o maior não sei o que lá do mundo, espírito de luz evoluído, cada um deu o nome que quis, e outros nem o reconheceram, e outros negaram a sua vinda em carne e sangue neste mundo. Mas é fato que todos vão reconhecer. Cristo, não quero comparar, mas assim, por causa de um governo político temporário, todo mundo precisa se reposicionar, né? Para ver como é que vai funcionar, né? Para dançar conforme a música. O que eu estou dizendo é que Cristo é aquela pessoa, é Deus, é a pessoa que todo o mundo não vai ficar indiferente. Os que o recusaram, os que descreram, os que achavam que o evangelho é ridículo, né? Incapaz, impotente, os que consideraram Cristo qualquer outra coisa e não o Senhor dos Senhores, cada um a seu tempo há de reconhecer. Agora, a minha reflexão hoje com os irmãos é essa: em que condições esse reconhecimento se dará? O nosso é de se curvar. O nosso hoje é de orar, é de clamar a Ele. O nosso hoje é de reconhecê-lo como o nosso único e suficiente Salvador. O nosso é de louvarmos e adorarmos, porque o conhecemos, porque o Pai nos revelou o seu Filho Jesus Cristo. E à medida que nos aproximamos do seu Filho Jesus Cristo, passamos a ver Deus também, né? E isso os irmãos sabem porque o Evangelho de João nos ensina isso. Mas que Deus te abençoe a pensar nessa relação de privilégio que temos, a lembrar que, de fato, o apóstolo Paulo disse, e vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Esse governo se dará em todas as instâncias, nos crentes, em Israel e no mundo inteiro. Este planeta não poderá ficar indiferente. Pode ficar por muito tempo, mas não vai ficar indiferente para sempre. Deus te abençoe a pensar na grandeza do Senhor dos vivos e dos mortos, do Senhor que julgará vivos e mortos, do Senhor que não permitirá que as pessoas fiquem indiferentes em relação à sua manifestação em carne. Deus te abençoe a pensar nisso, o grande Senhor, Senhor dos senhores a quem servimos. Vamos amá-lo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, diz as Escrituras. Vamos orar. Pai, rendemos-te graças por estarmos no Evangelho, por conhecermos a Jesus e por podermos, ó Senhor, de maneira livre, de maneira privilegiada, de maneira feliz, com temor, tremor, com muita luta, mas podemos hoje confessar a Jesus. Pregamos isso, cremos nisso e te louvamos por isso. E sabemos, ó Senhor, que todo mundo há de fazer o mesmo em situações até adversas. Obrigado por tão grande salvação. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.